Fala, seus mal diagramados! O assunto de maior destaque da semana foi a apresentação e votação do relatório final da CPI da Covid-19, que foi aceito pelos integrantes titulares da comissão numa vitória confortável com placar de jogo de futsal, 7-4 para a oposição. Seria desnecessário reproduzir os nomes dos crápulas que foram contra, mas pelo bem do jornalismo e para que fique registrado na história, melhor reforçar os senadores que resolveram deixar suas digitais no genocídio pandêmico, como o locutor de açougue Max Rogério, o vinagre do Jorginho Melo, o latinazi convicto Luiz Carlos Reis e o maior cínico e chato que já passou pelo nosso Congresso, Eduardo Girão. Os que não se omitiram também precisam ser lembrados para a posteridade, mesmo que com ressalvas, como são os casos de Omar Aziz, que amenizou para o Genô quando caiu o Pix, Otto Alencar, que arregou para o Braga Neto, e Eduardo Braga, que até hoje eu não entendi direito qual é a dele. Já Randolfo Rodrigues, Humberto Costa, Tasso Gereissati e Renan Calheiros merecem não só palmas, como o Tocantins inteiro. Sim, é um momento da história que nos obriga a elogiar os oligarcas Tasso e Renan por finalmente fazerem a obrigação deles. E também porque Renan nos brindou com uma fala na última sessão da comissão, cujo vocabulário é de fazer inveja em Guimarães Rosa. A frase foi tão impactante que na Câmara Arthur Lira precisou rebater, fazendo as vezes de advogado do diabo, digo do Jair, e ainda assumir que acredita que parlamentares não deveriam ser tratados como pessoas comuns no relatório da CPI. Se você não quer ser tratado como criminoso comum, basta não negociar vacinas com o Maximiano ou o Dominguete no Vasco enquanto toma um chopinho. Além disso, nesta semana tivemos também Bolsonaro sendo cobrado por uma fiel em uma igreja de Boa Vista sobre atraso na aplicação das provas que validam diplomas estrangeiros de medicina. A treta de Jair e André Marinho no pânico, que rendeu até ameaças de Paulo Marinho, suplente de Flávio no Senado. O empresário tucano ameaçou entregar segredos de Gustavo Bebiano que aparentemente não foram enterrados junto com o finado ministro. O jogador de vôlei Maurício Souza, que perdeu o emprego por se ofender com a bissexualidade do Superman. E Mamãe Falei, sendo a pessoa mais sensata na Assembleia Legislativa de São Paulo, num debate sobre piada envolvendo a cidade de Praia Grande. Tudo isso e muito mais você vê aqui no Piores Vídeos da Semana. E não esqueça de entrar no site da El Cabriton e olhar as nossas novas camisetas. Embora Bolsonaro seja o candidato preferido de pastores charlatães por ser tão ridículo, vagabundo e preconceituoso quanto eles, a verdade é que ele nunca se sentiu confortável em cultos evangélicos. Você vê que pra mim foi difícil falar preconceituoso, hoje tá difícil. Sempre que é convidado para esses eventos, a reação é parecida. Fica no púlpito imóvel, como um soldado em vigília no palácio de Buckingham. Mesmo porque, apesar de fingir ser cristão, o Jair é incapaz de citar qualquer versículo bíblico além de João 8,32. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Não que ele seja adepto desse ensinamento, já que a vida do presidente foi constituída em cima de mentiras aprisionadoras. Mas que ele sabe repetir isso tal qual um papagaio bem treinado, isso sim ele sabe, assim como eu, que também li ali no Google e aprendi. E numa visita à Assembleia de Deus de Boa Vista, em Roraima, ele estava tão radiante quanto daquela vez em que permaneceu sem reação enquanto o Malafaia explicava que, apesar de ser um energúmeno total, Jair era o melhor candidato à presidência do Brasil em 2018. Inesquecível, né? Tem algo acontecendo e não importa o que eu sofri, o que importa é que Mais um incidente inesperado tirou o Jair do torpor.
uma fiel aproveitou a oportunidade para cobrar o presidente sobre o Revalida, prova que libera a atuação de médicos formados no exterior, e também para dar aquela criticada no PT, e o PT, e o Lula. Apesar de ter sido pego de surpresa, até que o Jair estava surpreendentemente muito bem preparado para responder. Estamos desobstruindo o processo, atendendo a esses 15 mil profissionais que desejam trabalhar no Brasil. E ao mesmo tempo, estamos sofisticando o exame ficou mais sofisticado. Mas eu tenho certeza que quando ouviu que a mulher estudou na Venezuela, já deve até ter pensado em levar para o Queiroga a ideia de um projeto que veta a liberação de formados em países comunistas para atuar no Brasil. E isso, no elástico conceito dele, vai de China à França, passando por Portugal e, claro, Argentina, nossos hermanos. Definitivamente não foi uma semana positiva para Bolsonaro no que diz respeito à agenda pública, ao participar do programa de estreia da TV Jovem Pan, que infelizmente agora também detém uma concessão pública para aprofundar ainda mais o nível da grade de canais abertos do Brasil. Ele foi confrontado por André Marinho, o humorista, dono do admirável talento de nunca ter feito ninguém rir fora dos jantares que o pai promove em casa, perguntou ao presidente sobre rachadinha. Mas não sem antes, claro, incluir o PT na elaboração do questionamento, dizendo que o partido lidera o ranking de peculato, dado que ele coletou em um levantamento realizado pelo inquestionável Instituto Tirei do C***. Diferente da cena da igreja em Boa Vista, nesse episódio ele não só estava despreparado para responder, como demonstrou o tradicional descontrole emocional de quem sofre de uma síndrome persecutória que cria ameaças mentais diárias, como o risco de tomar golpe do Mourão ou o chifre da Micheque, que é vista com mais frequência ao lado de um maquiador uruguaio que do presidente do país. E o PT, inclusive, é o campeão desse ranking de peculato. Então, presidente, eu te pergunto, rachador tem que ir pra cadeia ou não? Ô Marinho, você sabe que sou presidente da República, eu respondo sobre os meus atos, ok? Então não vou aceitar a provocação tua. Aí você recolha esse aí, o teu jornalismo, não vou aceitar. Se eu encerro a entrevista agora, não vou aceitar. O teu pai é o maior interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro. Não vou discutir contigo, acaba a entrevista agora aqui. O teu pai quer a cadeira do Flávio Bolsonaro. Eu decidi com o Flávio indicar teu pai para primeiro suplente, em confiança nele. Atenção, se o Marinho entrar novamente, eu vou embora. Se o Marinho entrar, se entrar na tela mais uma vez, eu vou embora. Se o Marinho entrar na tela mais uma vez, eu vou embora. Tá? Acabou. Não bastasse a troca de farpas entre o Jim Carrey do AliExpress e Jair, ainda tivemos a participação de Paulo Marinho, pai de André e suplente de Flávio no Senado, que tomou as dores do filho adulto e ameaçou o presidente com a possibilidade de revelar as verdades secretas que Gustavo Bebiano detinha sobre a família. Sabe qual é a diferença entre nós, capitão? É que eu eduquei os meus filhos para serem honestos, pessoas do bem e para não temerem os poderosos como você. Você lembra do nosso amigo Gustavo Bebiano? Pode ter certeza disso. Quando você estiver chorando no banheiro do palácio, lembre dele, capitão. Ele não lhe esqueceu, tá bom? Uma ótima treta para se isentar e torcer para todos se darem mal, mas não sem antes entregar podres e denúncias que possam afundar carreiras, famílias e até o país. Eu quero é mais. A habilidade de usar um vocabulário rebuscado e vasto, sem chope dessa vez, para ofender e humilhar os inimigos é um dos talentos que mais admiramos aqui na Galãs Feios. Não à toa, reconhecemos essa qualidade até em falas de quem discordamos. Como negar, por exemplo, que o ministro Barroso mandou muito bem daquela vez que classificou o Gilmar Mendes como uma pessoa horrível. A mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Ou ainda, quando Fernando Collor de Mello, Fernandinho, rebateu crítica do Pedro Simon com essa memorável frase: suas palavras em relação a mim e a minha relação política são palavras que eu não aceito. Palavras que eu quero
que o senhor as engula e as digira como julgar conveniente. E ao ler o relatório final da CPI, Renan Calheiros usou de expediente semelhante ao classificar Jair Bolsonaro como um caviloso, arrogante, autoritário, com índole golpista, belicoso, mentiroso, que agiu como um missionário enlouquecido para matar o próprio povo. Parabéns, hein, Renan? O caos do governo Jair Bolsonaro entrará para a história como o mais baixo degrau da indigência humana e civilizatória. Reúne o que há de mais rudimentar, infame e sombrio da humanidade. Sabotou a ciência, é despreparado, desonesto, caviloso, arrogante, autoritário, com índole golpista, belicoso, mentiroso e agiu como um missionário enlouquecido para matar o próprio povo. Esse relator está sobejamente convencido de que há um homiciado no Palácio do Planalto. Em réplica, o Arthur Lira, o marmita de miliciano, provou por que, ao contrário das outras figuras citadas aqui, só foi alçado a uma condição de destaque político justamente no governo do presidente caviloso. Seja lá isso o que signifique. O que é, Matias, caviloso? Tem a ver com Henry Cavill do Superman? Acho que não, hein? Ah, que você gosta do Superman, lembrou do caviloso Henry Cavill. Eu prefiro com o Christopher Reeve. Ah, você não assistiu? Não era nascido? Tá me chamando de velho? Não, beleza. Uma comissão parlamentar de inquérito pode muito, senhores e senhoras. E quando conduzida com seriedade, pode prestar relevantes serviços à sociedade. Entretanto, uma CPI não pode tudo. Ainda que graves sejam os fatos investigados, uma CPI não pode se converter em um instrumento inquisitorial de exceção, em um Estado democrático e de direito, como é o Estado brasileiro. Nenhuma autoridade pode atuar assim. A hipótese suscitada pelo relator da CPI da pandemia. Voltando aqui ao Bolsonaro, ele é tão despreparado e desqualificado que nem para fazer um discurso que presta ele serve. João Dória e Eduardo Leite competem dentro do PSDB para garantir a vaga de candidato a presidente pelo partido em 2022 e também conseguir de 2 a 4% dos votos válidos no pleito. Mas eles estão certos. Apesar de ninguém falar no assunto, mesmo com todo o esforço que a Globo tem feito para emplacar um dos dois, é melhor fracassar numa eleição presidencial do que ser derrotado na tentativa de reeleição para governador, já que tudo indica que o paulista poderá perder até para Márcio França, que só é descongelado durante as campanhas, e o gaúcho corre o risco de ser humilhado nas urnas por nomes como Onyx Lorenzoni e Luiz Carlos Reis. Mas essa disputa pela derrota certeira em 2022 tem acirrado os ânimos dos tucanos. Dória mesmo teve que sair do personagem construído em agências de publicidade e nessa semana deixou bem claro quem é. Um quatrocentão brega que não aceita ser confrontado. O evento do PSDB em prol da candidatura dele para presidente tinha tudo para dar certo. O clima estava ótimo. Os canapés de salmão e ovas de peixe circulavam à vontade entre a massa cheirosa do partido, ostentando aquele cálice de prosecco. E Dória estava tão animado que apresentou mais uma vez seus passos de dança desenvolvido pelo grande professor Alfonso Ribeiro, o Calton de Um Maluco no Pedaço. Mas como todo bom encontro do PSDB, não poderia deixar de acabar em barraco. Dessa vez, infelizmente, não tivemos a cena de um gordão com a cueca arriada no meio da rua. Mas ao ser questionado sobre ter traído o padrinho político Geraldo Alckmin, Dória foi pego de calças curtas e apertadinhas e agiu exatamente como Jair Bolsonaro no Pânico e abandonou a entrevista. O senhor traiu o seu padrinho político Geraldo Alckmin.
Quando resolveu... não perguntava. Desculpa. Não. Mandaram perguntar. Mas a comunidade quer saber, uai. Nada como o comportamento democrático de um liberal quando percebe que nem sempre a entrevista é feita no Roda Viva. Esta foi uma semana em que a internet discutiu bastante sobre os limites da liberdade de expressão e o que pode ser configurado como crime. Como a liberdade já está garantida na Constituição e crimes que advêm dos exageros já estão tipificados no Código Penal desde 1940, eu resolvi não entrar nessa discussão calcada em falas do monarca. Treta que criou um palco para direitista burro se sentir representado e esquerdista burro se sentir moralmente superior. Inclusive, depois dessa semana, eu fiquei sabendo que o Helder até bloqueou a palavra monarca no Twitter dele. Ou era isso, ou ele abandonava as redes sociais. Eu prefiro que ele deixe bloqueado mesmo. Mas mesmo que seja ponto pacífico aqui no canal, que liberdade de expressão não possa ser um direito absoluto dentro de um pacto civilizatório, há momentos em que esse tipo de discussão gera uma confusão generalizada sobre o que é operação criminosa e uma piada simplesmente muito ruim. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, tivemos uma demonstração disso. Os deputados Altair Moraes e Wellington Moura, ambos do Republicanos, e claro, Janaína Pascoal do PSL, usaram a tribuna para repudiar piada de mau gosto de Mel Maher sobre a cidade Praia Grande. É Mel Maher o nome dele. Desculpa aí. Dane-se também, quer saber. Bom, apesar de ser uma daquelas piadas babacas e ultrapassadas sobre gente feia nas praias da cidade, infelizmente, a única pessoa sensata na discussão foi o Mamãe Falei, que reclama da perda de tempo dos parlamentares por terem discutido esse tema do plenário da casa. Mel Maher fazendo um humor tosco de quinta categoria, falando um monte de bobagem, com a discriminação violenta pelo povo da Praia Grande. Dessa humorista, e eu vou apresentar uma nota de repúdio, até por ser um cidadão praia-grandense. Fica aqui também o meu carinho, né, pelo litoral, pela Praia Grande, que não pode sofrer esse tipo de desrespeito. Quero mandar um abraço aqui para minha amiga Mel Maher, né, que acabou de conseguir o mérito de ter uma piada, vou repetir, uma piada lida no plenário da casa. E eu quero deixar claro que eu acho muito perigoso quando a gente começa a usar o nosso lugar de fala, né, num plenário de uma casa pública, para começar a soltar nota de repúdio quando um humorista faz o seu trabalho. Parabéns, Mel Maher, você conseguiu fazer com que o plenário dessa casa, pago com dinheiro público, né, fosse usado para repudiar uma piada. É claro que, se você é amigo do Mamãe Falei, em algum momento também vai fletar com piada que ultrapasse a linha e possa se encaixar entre 2 ou 3 crimes. Mas a Lesp tá de parabéns pelo desempenho em gastar tempo com frivolidades. Parabéns! Caso bem diferente daquele que envolve o jogador de vôlei Maurício Souza. Há uma semana, a DC anunciou que o Superman seria bissexual nos quadrinhos. E o que ele fez? Reagiu nas redes sociais dizendo que aquilo era um absurdo e que se continuasse desse jeito, sabe lá onde iríamos parar. A declaração, que poderia ser apenas mais uma demonstração de reacionarismo no esporte, caiu mal no clube Minas Tênis, onde Maurício atuava. A pedidos dos patrocinadores, ele foi demitido, o que com certeza não evita que o time deixe de ter outros homofóbicos empregados. Mas geralmente funciona assim mesmo, se dá mal primeiro aquele que tem menos senso de autopreservação e consequentemente é mais burro. Em seguida, o que aconteceu? O tradicional pedido de desculpas com cara de choro. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício Souza, eu vim aqui para pedir desculpas a todos que se sentiram ofendidos com a minha opinião, por eu defender aquilo que eu acredito. Não foi minha intenção. Assim como vocês defendem o que vocês acreditam, eu também tenho o direito de defender o que eu acredito. Tá certo? Não precisamos brigar por isso. Respeito todos, sempre respeitei, dentro e fora de quadra. Eu joguei com vários
homossexuais, nunca desrespeitei, sempre fiz amizade, tá bom? Então isso não justifica. Não só homossexuais, como também lésbicas, enfim, todo gênero de... toda pessoa com gênero diferente. Eu fico triste com tudo que está acontecendo, porque infelizmente a gente não pode mais dar opinião, a gente não pode mais colocar os valores acima de tudo, valores de família, valores do que a gente acredita, mas os valores de vocês a gente tem que respeitar a qualquer custo. Então a gente é taxado como homofóbico, como preconceituosos. Desculpas mais ou menos. Ele se desculpou caso tenha ofendido alguém, mas acredita que tem direito de defender as próprias opiniões, mesmo que elas sejam configuradas como crime. Quem me conhece sabe. Ou seja, se desculpou por tudo, menos pela homofobia, e no dia seguinte já estava publicando imagem provocadora do Superman beijando a Mulher Maravilha. Cara, sério, vai se tratar. É só um personagem de ficção. Apesar de conseguir o ridículo feito de ser demitido por ter se incomodado com o Superman bissexual, Maurício recebeu o apoio de Flávio Bolsonaro, que ainda criou uma campanha de boicote para que ninguém mais compre produtos da Fiat e Gerdau, patrocinadores que exigiram a demissão de Maurício. Boa, Flávio! A galera da Gerdau, que teve 604% de lucro no último trimestre, está morrendo de medo dos milicianos de Muzema, que agora vão deixar de comprar vergalhão da empresa. Eu mesmo ia comprar um Fiat Cronos, mas depois do que você falou, vou comprar 2. E com essa atitude, não pensem vocês que chegou o fim da linha para Maurício. Ele poderá em breve se juntar a Ana Paula Henkel no time de comentaristas da Jovem Pan ou até ganhar um cargo no governo. Lá o Maurício aí, em relação ao super-homem. Quem falou que o Hulk é hétero? Quem falou? Quem falou que Jesus é? Quem falou que hétero só que pode mandar no mundo? Quem falou que o super-homem não pode ser bissexual? Quem disse isso? Tá escrito aonde? Aonde tá? Na pedra de Moisés? Quem disse que a Mulher Maravilha não pode ser? Mas quem disse? Agora, depois, o que eu mais fico bravo com esses caras é que vocês não garantem, vocês não têm saco pra aguentar o que vocês escrevem. Vocês não têm saco pra aguentar o que vocês falam. Se tudo der errado, ele pode voltar a atuar como pedreiro, que era o que o atleta fazia antes da fama. Pelo menos os fundamentos de cortar piso, levantar parede, construir sacada, receber material e bloquear vazamento, ele já treinou bastante em quadra. Muita gente comemorou quando Roberto Jefferson foi preso, mas ninguém poderia prever, com a ausência do político na presidência do PTB, que o partido passaria a ser liderado por uma pessoa ainda mais desequilibrada que ele. Até porque quais são as chances, né? Mínimas, eu sei. Mas parece que no PTB a probabilidade disso acontecer é maior que em outras legendas. No lugar de Bob Jeff está Graciela Nienov, catarinense, a mulher que se descreve nas redes sociais como leoa conservadora, vice-presidente do PTB, braço direito do Roberto Jefferson, bolsonarista, conservadora de novo, cristã e patriota. Tem que lembrar ela que agora o Bob Jeff parece que não é mais bolsonarista, né? Põe um vídeo aí, Heron, pra gente dar uma olhada, ou a carta que ele escreveu pro Bolsonaro, o que diz. Voltando ao perfil da presidente agora, tudo isso claro ao lado das bandeirinhas do Brasil, maior sinalizador de escroto do país. Se nesse resumo ela já se mostrou apta ao lugar do Bob Jeff, no vídeo que gravou na última semana, não restam dúvidas de que o ex-deputado deve criar um climão na família e deixar Cristiane Brasil longe de ocupar esse cargo tão importante no PTB. Não vão nos dividir, não vão nos golpear, não vão nos amedrontar, não vão nos calar. Essa mensagem é para cada um que carrega a bandeira do PTB sobre os seus ombros e o 14 no coração. A nossa luta acaba de começar. Apesar de não ser filha, Graciela herdou de Roberto toda a maestria em ser uma figura patética, caricata e levemente engraçada, mesmo quando tenta falar sério.
É o que restou do PTB. Existe a teoria de que João Santana seria um infiltrado do PT na campanha do Ciro. A ideia seria minar a credibilidade do pedetista, sugerindo as ideias mais equivocadas possíveis ao candidato, como apresentar um podcast chamado Ciro Games, no qual ele se veste com os mesmos moletons do Monark. Pode ser uma possibilidade. A outra possibilidade é que João Santana, contratado por R$250 mil por mês e que ainda não ajudou Ciro a decolar nas pesquisas de intenção de votos, tenha apenas perdido a mão enquanto marqueteiro político. Mão essa que nunca foi lá das melhores, até porque o talento do cara é em campanhas destrutivas e baixas, vídeo que ele fez com Marina Silva em 2014 enquanto atuava pelo PT. Dito isso, me parece que o mau gosto das peças publicitárias extrapola a produção oficial e chega também naquelas voluntárias, como um vídeo baseado em GTA que tem rolado no Twitter nesta semana. Se você ainda não sabia o significado do termo cringe, é só assistir esse vídeo do início ao fim. Eu sei, eu sou implicante, mas ninguém pode me acusar de implicar só com o Ciro nessas, até porque em 2018 fizemos até vídeo zoando a campanha de Manuela e do PT, que trazia um megazord tosco com as cabeças dela, de Lula e do Haddad. E mesmo se tratando de uma peça de ficção, não tiveram nem o cuidado de colocar uma quantidade maior de apoiadores no ato pró-Ciro, que tem menos gente que aquela manifestação feita ao lado do MBL na Paulista. Por tudo que admiro, prefiro Ciro, pelo Brasil que eu quero e admiro. Prefiro Ciro. Mas pelo menos nessa daí tem uma turma mais legal, como o Omar do Bar do Omar num lowrider, o Dominguete de terno, eu vestido de tartaruga ninja, a Cristiane Brasil de biquíni e até mesmo, sabe lá por quê, um chimpanzé. Macaco que, em determinado momento, fica puto e entra no carro para sair fora. Talvez isso tenha ocorrido depois do macaco dizer que votaria em Lula e receber no e-mail várias fotos do petista ao lado de Eunício Oliveira, ato digital conhecido como Euniciaço no Twitter. E se você gosta do nosso trabalho, assiste às nossas lives, nossos vídeos, nossas entrevistas. Teve uma muito boa com o senador Fabiano Contarato essa semana. Sabe que pode nos apoiar. A gente não tem grandes empresas nos apoiando, não tem governo federal, não tem emendas secretas. Temos vocês para nos apoiar, para continuarmos independentes. É claro que o Matias está aqui para ver se eu convenço melhor vocês, né, filho? Aê, usando gato pra isso. Mas aqui no primeiro comentário tem todos os nossos apoios. Se você puder, eu sei que a situação tá bem difícil no país, mas se você puder, for uma dessas pessoas que tem condições, entra no primeiro comentário desse vídeo e dá uma olhada em todos os nossos apoios. O Apoia-se, que é o melhor deles, só tira 13%. Tem também aqui o nosso Pix, nosso PayPal, a nossa conta corrente. E aqui no YouTube, moleza, só apertar o botãozinho do Seja Membro e se tornar uma dessas 3.000 pessoas. Tem mais até agora, né? Tem mais de 3.000? Ou tem menos? Não sei, eu vou ver o número lá. Mas estava perto dos 3.000 apoiadores entre o Apoia-se e o Seja Membro. Também nos siga nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter do Matias, que tá querendo chegar nos 10k, 10.000, Matias o Calvo. E se você é um desses que ainda apoia políticos como o Bob Jeff, nós só temos uma coisa pra te dizer, né, Matias? Não, essa pata aqui, quer fugir? Não passarão!